Ontem. Ah, é. A gente esqueceu de começar a gravar. Eu sempre esqueço no começo. Irmã, la sœur, eu, que c'est moi, irmão, irmão. Gabriel, tem como ver que eu tô mexendo no meu mouse aqui ou não? Não, né? É só você. Não, é só eu, né? Você consegue ver o Ah, meu? tá. Deixa que Uhum. eu vou acompanhar. Tá, irmão, irmão que c'est... Como que é mesmo, irmão? É frère, Frère, aham. primo, que c'est le cousin et la cuisine. Então, aqui do lado, nós temos o vocabulário, junto com certas perguntas. Essa primeira pergunta é: quantos irmãos você tem? Quantos é para você contar um número de pessoas, o número de pessoas. Então, quantos, c'est combien. Então, quantos irmãos você tem? Irmãos, a gente pode observar aqui na figura que está do lado da nossa pessoa. Então, Gabriel, se eu puder colocar ali. Então, aqui temos a pessoa, então é irmã e irmão. C'est la sœur e le frère. Então, aqui, quantos irmãos você tem? Irmãos é o plural. Então, eu tenho tantos irmãos. Então, combien de frères vous avez? Então, essa é a pergunta. A segunda questão que nós temos ali é: eu amo a minha mãe. J'aime ma mère. Então aqui a gente pode ver que é a mãe que é la mère. Pode passar para o próximo slide, por favor. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Em relação a esse slide? Que eu acho que devagarinho vai decorando cada palavra, assim. Então, aqui temos a avó, novamente. Então, aqui fala: minha avó costura muito bem. Ma grand-mère coud très bien. Então, aqui nós temos o vocabulário da grand-mère. Do lado, nós temos o masculino, que c'est le grand-père. Então, meu avô conta. Conta é o verbo raconter. Então, raconter na terceira pessoa quer dizer em português é a palavra conta. De belles blagues. Blague, em português, são piadas. Então, ótimas é o adjetivo. Adjetivo é a característica que você dá à palavra. É assim que a gente chama em português. Então, ótimas piadas de belle blague. E pai, papai é muito parecido com o francês, quando a gente fala papai, que é a maneira informal de se falar papá. Então, esse é bem fácil de lembrar. E a palavra que não é informal é pai. Então, meu pai é muito forte. Mon père est très fort. Próximo, por favor. Isso. Esse aqui também a gente volta a falar de irmã e irmão. Às vezes, para quem não nasceu no Brasil, é um pouco complicado de falar esse acento tio, que é esse acento que faz uma ondinha. Então, ele é mais complicado, mas ele tem um som nasal de an. Então, é como se a gente estivesse lendo em francês o EN ou o AN, que a gente fala com esse som mais nasal. Então, aqui fala: minha irmã é minha melhor amiga. Ma sœur é ma meilleure amie. Então, irmã é sœur. Eu não sei se vocês já aprenderam a conjugação do verbo ser, mas então minha irmã é, ma sœur é, na terceira pessoa do singular. Minha melhor amiga, ma meilleure amie. No masculino, é irmão. É só adicionar um o no final. Então, meu irmão mais velho sempre me protege. Mon frère aîné me protège toujours.
Aqui do lado temos sobre mãe, e no informal é mamãe. Nesse caso também temos uma semelhança com o francês, que é maman. Então, minha mãe, esse também é um pouco mais complicado de falar por causa do acento. Minha mãe, mamãe, sempre brinca comigo. Ma mère joue toujours avec moi. E aqui do lado temos um que a gente até não... Ah, não, a gente tinha na figura inicial, que é tio e tia, que é oncle e tante. Então, meu tio, titio, é uma forma informal também de falar tio. Então, meu tio ou titio é muito legal. E minha tia, titia, é estilosa. Então, em francês temos que mon oncle est très cool e ma tante est élégante. Próximo slide, por favor. Aqui falamos sobre cousin e cousine. Então, minha prima é mais velha do que eu. Então, ma cousine est plus vieille que moi. Então, prima e primo só muda a última letra. Então, prima é feminino e primo é masculino. Então, prima com um A, com a letra A no final, e primo com a letra O no final. Então, mon cousin est plus âgé que moi. E nós somos primos. Nós é a terceira pessoa do plural, que é nous. Então, nous sommes cousins, quer dizer que nós somos primos. Então, além de sempre no plural, a gente coloca no... Se nós temos só mulheres primas, todas no feminino, a gente fala primas, com A-S no final. Mas nesse caso, como são meninos, nós somos primos. E se fosse um grupo em que tivesse meninas e meninos, no feminino e no masculino, mesmo assim seria primos. Então, quando é só feminino, só mulheres, é primas. Quando for só homens, é primos. E mulheres e homens no mesmo grupo é primos também. Próximo, por favor. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e falar sobre meses e dias do mês. Esse aqui, ele tem muitas palavras que são bem parecidas com o francês, então é meio que a gente decora par cœur, mas tem uma certa lógica, porque é bem parecido com o francês. O começo das palavras, principalmente. Janvier é janeiro. Então, a gente pode lembrar do Rio de Janeiro, que é assim, uma das cidades mais famosas do Brasil. Então, janvier é janeiro. Février é fevereiro. Então, esses dois primeiros terminam com eiro, que é mais fácil de lembrar. Mars é março. Então, o cedilha, que é o C com esse detalhezinho embaixo, tem o som de S. Então, é março. Abril, avril, é abril. Então, é só trocar a letra V pela letra B. Avril é abril. Maio, mai é maio. Também só adicionar a letra O no final. Juin é junho. Tem um som de nho no final. Então, é junho. Juillet é julho. Esses dois são bem parecidos, só muda uma letra, então um é junho e o outro é julho. Août é agosto. Esse é um pouco diferentinho, é o único que é um pouco mais diferente. Então, août é agosto. Setembro é setembro. Octobre é outubro. Novembro é muito parecido também, é novembro, só muda a letra E pela letra O. E dezembro é dezembro, avec la lettre Z no meio.
Próximo, por favor. Aqui são os dias da semana. Então, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Então, todos eles até vendredi tem o feira no final. Mas, na fala coloquial, na fala informal, a gente geralmente não fala no dia a dia. A gente só fala segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É mais na escrita, em algo mais formal, que a gente coloca esse feira depois. Então, lundi é segunda-feira, mardi, terça-feira, mercredi, quarta-feira, jeudi, quinta-feira, vendredi, sexta-feira, e samedi e dimanche não tem o feira no final, que é sábado e domingo. Dá para ver que essa curiosidade que tem aqui embaixo, escrito no Você Sabia, que fala que esses nomes, isso é inclusive muito bom para ajudar a decorar. Então, isso ajuda a decorar os nomes, porque a gente consegue pensar melhor na hora de. Porque tem certa lógica por trás disso. Então, por exemplo, segunda é o segundo dia da semana. Então, segunda, a gente pode lembrar em deuxième. Então, segunda é o segundo dia da semana. Então, existe uma convenção de que domingo é o primeiro dia da semana, porque domingo significa dia Dominique, está escrito ali embaixo. E o sábado vem do hebraico Shabbat. Então, segunda é o segundo dia da semana, terça é o terceiro dia da semana, e assim por diante, até a sexta-feira. A palavra feira significa que não é um dia santo. O sábado vem do hebraico Shabbat, e o domingo, não apareceu aqui para mim o finalzinho, mas quer dizer dia Dominique, que é o dia de alguma coisa, dia Dominique, dia do... É dia do Senhor. Ah, dia do Senhor, isso, tá ótimo, obrigada. Então, são os 2 dias santos que não acabam tendo esse feira no final para não interferir que não é um dia santo. Agora a gente vai falar sobre os horários. Então, como que você pergunta? Que horas são? É a pergunta feita para saber que l'heure est-il. Então, nós chamamos que horas é heure e são é o plural do verbo être. Então, que horas são? Que l'heure est-il? Nós temos 4 períodos durante todas as 24 horas do dia. Então, é amanhã, tarde, noite e madrugada. Então, de manhã, nós podemos dizer que é o período matutino. Então, eu estudo durante o período matutino, eu estudo durante o período noturno. Então, isso é um adjetivo para mostrar. Eu não sei como que é em francês, porque eu acho que não existe isso muito de período, mas é como se fosse noturno, é nocturne, à tarde. Então, manhã. Manhã é o período das 6 horas da manhã até as 11h59 da manhã. Então, é a mesma coisa em todos os países do mundo. Amanhã começa nesse horário e termina às 11h59. Que c'est le matin. À tarde, l'après-midi, é o período entre o meio-dia e as 17h59. Então, esse horário a gente chama de um período vespertino. Então, l'après-midi chamamos de tarde. À noite é o período noturno. Então, ele acontece das 18 horas até as 23h59. Então, a gente sempre fala horas, minutos, segundos, e depois tem milésimos de segundos e outras coisas, mas então é 23h59, que c'est le période de la nuit. Então, e depois disso temos a madrugada.
Madrugada é o período que está realmente escuro lá fora, que a maioria das pessoas dorme, que é o período entre a meia-noite e as 5h59 da manhã. 5h59 da madrugada. Então, essa é a madrugada. Próximo, por favor. Aqui nós vamos aprender algumas formas de dizer as horas. Então, tem várias expressões para você perguntar que horas são, que heure est-il. Então, aqui no primeiro quadro, nós temos essa frase aqui. Quando as pessoas querem dizer uma hora exata, então, quando é exatamente um número de horas e 00 minutos. Então, por exemplo, 3 horas da tarde, 3:00, 4:00, 5:00. Essas horas nós chamamos de em ponto. Então, por exemplo, neste relógio da figura, aqui, como é 9 horas, bem certinho 9 horas, com nenhum minuto a mais e nem nenhum minuto a menos, nós chamamos de 9 horas em ponto. Então, ali embaixo temos a frase, agora são 9 horas em ponto. Do outro lado, nós temos um diálogozinho aqui. Com licença pardon, désolé. Tem horas, em francês parece soa um pouco estranho. C'est avez-vous l'heure? É como haver a hora, avoir l'heure. Em francês é um pouco estranho pensar assim, mas aqui no Brasil é muito comum, é uma forma um pouco mais informal de perguntar que horas são. Então, com licença, tem horas? Aqui embaixo tem uma pergunta. A que horas você chegou em casa ontem? À quelle heure vous avez arrivé chez toi hier? Então, a que horas é à quelle heure? E você chegou, vous avez arrivé em casa, chez toi, ontem, hier. Mais ou menos meia-noite. Então, mais ou menos é plus ou moins meia-noite. Então, ele está no período noturno, indo para a madrugada, nesse horário da meia-noite. Próximo, por favor. Aqui temos outros vocabulários de como dizer a hora. Então, por exemplo, nesse visor aqui, o que a gente consegue enxergar? Que temos 4 formas de dizer as horas, nesse caso. Por quê? Porque ele acontece durante a noite. Durante a noite, os números são maiores do que 12. Então, a gente pode dizer que são tanto 21h45, que a gente lê ao pé da letra, então 21h45, ou a gente pode transformar esse 21 em 9. Então, 9h45. Não sei se vocês entendem essa lógica, eu acho que sim, porque 21 menos 12 é 9. Então, como se ele estivesse no período da manhã, não sei se eu me faço entender, se a minha explicação tá boa disso, porque é um pouco complicado de explicar, mas 21h45 também pode ser dito como 9h45 da noite. São 2 formas diferentes de dizer a mesma coisa. Outro fato outra forma de dizer é aquela terceira linha ali, que fala que são 15 para as 10 da noite. Então, é como em francês, a gente faz a conta para ver quantos minutos faltam para completar a hora cheia. Quantos minutos faltam para chegar às 22 horas? Das 21h45 para chegar nas 22, faltam 15 minutos. Então, são 15 para as 10 da noite. Ou
são 15 para as 22, mas isso a gente normalmente não fala, assim. Na verdade, eu nunca falei dessa forma, dessa última forma, uma forma mais diferente de dizer. O mais normal são realmente essas 3 primeiras opções. E quando a gente está falando da madrugada, que é o período da meia-noite e 1 minuto até as 5h59 da manhã, a gente fala que são 2h30 da madrugada ou 2h30. O que é esse e-meia? Geralmente, na fala coloquial, no dia a dia, a gente não fala e 30 minutos, a gente fala e meia, porque é metade de 1 hora. O 30 minutos, 1 hora tem 60 minutos, e o 30 minutos é meia hora. Então, são 2h30 da madrugada. São 2h30. Pode mudar. E esse e-meia pode ser usado em qualquer horário. Então, se são 14h30, 2h30 da tarde. Então, pode ser usado tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite, quanto na madrugada. Esse e-meia é bem comum no português. Agora a gente muda um pouco o assunto e fala sobre como está o tempo hoje. Então, aqui a gente vai aprender sobre como o tempo pode se comportar. Então, aqui é ensolarado, quando é ensoleillé, é ensolarado. Nublado. Então, a gente tem aqui até as frases, eu não tinha visto. Hoje faz sol. Hoje está ensolarado. Então, essa é a primeira figura, que é quando o sol está bem forte. Então, aujourd'hui, c'est ensoleillé. Então, é quando ensoleillé, quando o sol está forte. Hoje está nublado. Aujourd'hui, c'est nuagé. É a segunda figura, quando tem sol com nuvens. Hoje está chovendo. Il pleut aujourd'hui. Então, quando tem chuva. Chuva, a gente fala que il pleut. Tempestade com raios. A quarta figura. Então, fala que... não tem a frase aqui, mas enfim. A quarta frase está dizendo assim, hoje está ventando. Que é a quinta figura, que fala sobre a ventania, le vent. Hoje está ventando, aujourd'hui il y a du vent. Hoje está nevando, aujourd'hui il neige. A lua, la lune, então la lune é a lua, L-U-A. A lua, la lune apparaît la nuit. A lua aparece à noite. A gente acabou de ver que nuit é noite. Então, la lune apparaît la nuit. A lua aparece à noite. E o sol, le soleil, apparaît... não aparece para mim ali, mas enfim, o sol aparece de dia. Então, essa é a... E o luar, noite, que é a última figura, fala sobre la lune. Então, luar, que acontece durante a noite. Aqui, você volta uma, por favor, Gabriel? Aqui é uma pergunta para saber como está o tempo hoje. Então, essa é uma pergunta que a gente faz para descobrir como que, se il neige, se il pleut, o que acontece. Então, como está o tempo hoje? Essa é a pergunta. As 4 estações. Então, a gente tem l'automne, l'hiver, le printemps e l'été. Em francês, em português, l'automne é outono, é bem parecido com o francês, outono, l'automne. Inverno, l'hiver, então inverno, c'est quand il neige, quand il fait froid. Le printemps é a primavera, quand il y a beaucoup de fleurs et tout ça, et c'est un tout petit peu plus chaud. E l'été é o verão, c'est très
très fameux ici au Brésil. No inverno, faz frio. En hiver, il fait froid. Então, froid é frio e chaud é calor. Então, en hiver, il fait froid e en été, il fait chaud. No inverno, faz frio, il fait é faz, que é a terceira pessoa do singular. E en été, il fait chaud, no verão faz calor. Obrigada, pessoal. Agora o Gabriel vai continuar sobre a gramática. Então, novamente, bom dia a todos. E eu vou estar falando agora um pouco de gramática. Eu vou falar sobre pronomes pessoais, pronome oblíquo. Eu sei que é um pouco difícil, eu sei que é um pouco complicado. Português tem uma gramática bem complexa, né? Como nós já vimos nas últimas aulas, e conjugação. Mas de pouquinho em pouquinho nós vamos aprendendo. Donc, aujourd'hui, maintenant, je vais parler maintenant un peu de grammatique, pronoms personnels, un peu de pronoms réflexifs. Aujourd'hui aussi, je vais parler. Je sais, c'est un peu difficile, mais c'est très important. Attendez, je passe aqui. Donc, je vais parler des pronomes oblíquos. Então, o que são os pronomes oblíquos? Primeiro, vou dar uma explicadinha geral. Então, o pronome oblíquo vai ser aquele pronome, ele vai acompanhar o sujeito, mas não o sujeito que vai fazer a ação. Vai ser o sujeito que recebeu a ação. Donc, le pronom, je ne sais pas s'il y a une traduction en français, mais je peux dire que c'est un pronom qui est réflexif. Donc, il va jusqu'à côté des sujets qui se retombent cette action. Je vais lire ici le premier exemple. Ela me levou para Curitiba. Donc ici, elle m'a ramené au Curitiba. Donc ici, elle va faire l'action. D'accord? Et mais c'est le pronom qui va accompagner, c'est comme moi, je. Je vais vous montrer un petit tableau. Je vais montrer un tableau ici. Pour être plus facile de comprendre. Então, eu. Cadê mais fácil? Eu, me. Então, aqui o pronome oblíquo, me. Então, quando faz referência, quando a ação recai em mim, em eu vou usar o me. Eu, me. Na segunda pessoa do singular, que é tu ou você, então vai ser te. Pronome oblíquo, te. A terceira pessoa do singular, que seria ele ou ela, é o, a, ele. Daí eu vou mostrar os exemplos para ficar mais fácil. A primeira pessoa do plural, que é nós, então nós, nos. Ici, c'est une chose très importante parce que c'est différent. C'est quand on parle nós, avec cet accent aigu, nós et nos. Donc ça, c'est nós. Et ici, c'est nos. Donc, ce sont des mots, sont différents. Et c'est très important, cette prononce de le O qui est différent. D'accord? La même chose avec vós. Então, a segunda pessoa do plural. Vós, vos. Vós. Mais comme j'ai dit dans la dernière classe, vós, on n'utilise pas beaucoup en português. C'est très formal. Vós. E a terceira pessoa do plural. Eles e elas. Então, como ele e ela, que é a terceira do singular, a terceira do plural, eles e elas, os, as, ilhas. Et maintenant, je vais retourner et donner des exemples pour être plus facile de comprendre. Ici. Então, ela me levou para Curitiba. Então, como nós vimos ali na tabelinha. Então, me vai fazer referência a eu. Então, ela me levou.
C'est comme en français, elle m'a. Donc, c'est m'a ici. Ó, ela me vai ser referência a eu. Então, ela me levou. Eu. Então, elle m'a ramené ao Curitiba. De me. Eu vou te mostrar o jardim botânico. Então, então, quem vai fazer a ação, la personne qui va faire cette action, c'est eu, je. Je vais te montrer. Te, faire référence com você. Então, deixa eu anotar aqui, você. Então, a ação vai recair em você. Então, eu vou te mostrar. Donc, quand je parle avec vous, je vais dire te. Avec toi, te. Então, eu vou te mostrar. Je vais te montrer le jardin botanique, que c'est très connu ici, au Curitiba. E nós temos aqui o exemplo com ela e ele. Então, ela está se sentindo feliz. Nesse caso, é reflexivo. Donc, dans ce cas, il est réflexif, tellement réflexif. Donc, qui sont, ici, elle se sent très heureux aujourd'hui. Donc, qui sont cette émotion? C'est elle. Donc, fait référence ici. Il parle d'elle. Então, ela se. Ela está se sentindo. Ela mesma. D'accord? Bom, como sempre, vocês não precisam decorar à medida que vocês vão entendendo, vão lendo. Não é tão diferente do francês. Então, vocês se acostumam fácil e rápido. Daí, à medida que vocês vão fazendo a tarefa de casa, à medida que vocês vão lendo, vocês vão aprendendo. C'est pas trop difficile. Ici, on a Curitiba, le jardin botanique de Curitiba. Et elle est très heureuse. Então, aqui nós temos o exemplo com nós. Então, nós seria a primeira pessoa no plural. Então, nós, nos. Não, regarde ici. Preste atenção a nós, nos. D'accord? Então, vamos nos ver no Lago da Ordem. Deixa eu até mostrar aqui. O Lago da Ordem. Então, vamos nos ver. Ici, l'action, il y a le verbe voir. Então, ici, je peux pas voir. Então, vamos nos. Então, faz referência a nós. Então, vamos nos ver, parce que c'est le collectif. On va dire, nous verrons nous o Lago da Ordem. C'est lieu ici. O Lago da Ordem. Ici, o Curitiba. Então, nós, nos. D'accord? Vocês. Então, ela vai lhes entregar o presente. Qui va faire l'action? Pardon, ela não, ele. Donc, qui va faire l'action? Ele. Donc, il va donner le présent. À qui? Donc, lhes. Lhes, como eu mostrei, vai fazer referência à terceira pessoa. No caso seria no plural de vocês, né? Eu vou lhes mostrar, porque lhes é o plural. Então, eu vou lhes mostrar. Vou mostrar a vocês. Aqui, ó. Então, vai fazer referência a vocês. E nunca ao sujeito que vai fazer, né, a ação. Então, não vai fazer referência a ele, mas sim a vocês. A quem eu estou entregando o presente. Ok? E a surpresa os fez muito feliz. Agora sim, nós temos a terceira pessoa no plural aqui. Então, eles. Então, a surpresa os fez muito feliz. Aqui não tem, aqui nós vamos dizer que é um sujeito oculto. Não tem um sujeito. Quem fez a surpresa? Ninguém sabe. Donc, ici, il y a les sujets qui n'existent pas. Parce que, qui a fait cette surprise? Donc, ici, la surprise l'a rendu très heureux. Mais qui a fait cette surprise? Donc, on ne savait pas. Mais on sait qu'il a fait très heureux.
Donc, il va faire référence a eles. Il. Entendeu? Então, nunca quem faz a ação, mas tem sim quem sofre a ação. Então, eu sofri a ação, eu vou usar um pronome oblíquo, que tem naquela tabelinha. C'est comme, même comme en français. Pas trop difficile. Aqui tem mais um exemplo. Então, elas, o pronome oblíquo para elas é as. Então, os amigos as deixaram sorrindo. Donc, des amis, les amis, ils les sont laissés très heureux, très avec un sourire. Donc, qui a fait cette action? C'était les amis. Les amis, ils ont fait cette action. D'accord? Les amis. Mais le pronom, ça va faire une réflexion à elle. Parce que os amigos as deixaram sorrir. Les amis, ils vont faire cette action. Et qui va sorrir, c'est elle. Parce qu'il y a as. E as seria o pronome oblíquo delas, como tinha lá na tabela que eu mostrei no início da aula. Então, elas. Então, sempre que você tiver essa ação, em que alguém vai sofrer uma consequência de uma ação, usamos um pronome oblíquo. Deixa eu pegar também. Pronto. Então, mais exemplos aqui, agora com uma pergunta. Então, vamos nos ver no Lago da Ordem? Então, vamos nos ver vai fazer referência a nós. Donc, nous. Nous verrons-nous au Lago da Ordem? Je ne savais pas. C'est une question. Et j'utilise le pronom réflexif, va faire une réflexion à nous. Então, a nós. Então, vamos nos ver. Donc, se elle est collective, c'est nous. Vamos nos ver. Ela vai lhes entregar o presente. Então, com vocês. Então, com vocês, ela vai lhes entregar. Oh, merda. Ixi. Ixi.